Neste vídeo, quero falar de algo que a maioria dos homens não compreende até o experienciar. No momento em que deixa de correr atrás dela, a mente dela começa a correr atrás de si. E não estou a falar de joguinhos, de agir com frieza ou de fingir que não se importa. Falo do que acontece quando finalmente deixa de tentar convencer uma mulher a escolhê-lo e começa a agir como um homem que já conhece o seu valor. Porque a perseguição tem um cheiro emocional, não consegue esconder, está na rapidez das suas respostas, na forma como se explica demasiado, nas constantes mensagens de bom dia. Linda que, na verdade, perguntam: ainda interessa? Está na forma como cancela os seus planos para se adequar à disponibilidade dela, na forma como mantém a sua dignidade em segundo plano, caso ela lhe dê um pouco de atenção. E aqui está o mais louco: quanto mais corre atrás, menos ela sente a sua presença. Não porque ela seja má, não porque as mulheres gostem de magoar os homens, mas a mente feminina não se deixa levar apenas pelo esforço. Ela responde ao posicionamento emocional. A pergunta que paira sempre no ar é: qual é a minha posição em relação a ele? E qual é a posição dele em relação a si próprio? Quando corre atrás, responde a esta pergunta da pior forma possível. Dizes: estou abaixo de ti, preciso da tua aprovação, o meu humor depende da tua reação. E mesmo que goste de si, mesmo que se sinta atraída, algo dentro dela começa a relaxar demasiado. Ela deixa de se questionar, ela deixa de se envolver, ela deixa de pensar, porque a mente feminina se agarra ao que precisa de interpretar, não ao que lhe é oferecido sem limites. A perseguição mata o mistério. A perseguição elimina a tensão. A perseguição faz com que a sua atenção pareça barata, como se fosse ilimitada e estivesse sempre disponível. E a mente não se fixa no que pode obter em qualquer momento. A mente fixa-se no que parece significativo, conquistado e um pouco fora de alcance. Então, o que acontece quando não se corre atrás dela? No início, há silêncio. E é neste silêncio que a maioria dos homens entra em pânico. Pensam: estou a perdê-la. Começam a enviar mensagens vezes sem conta. Começam a pedir desculpa por coisas que não fizeram. Começam a enviar memes, depois outro meme, depois um tudo bem e depois um fingido lol. Só tenho estado ocupado. Mas se não correr atrás, se simplesmente se mantiver firme e consistente, sem implorar pela atenção dela, o cérebro dela começa a fazer algo interessante. Começa a preencher as lacunas. Ela começa a questionar-se por que é que não reagiu como os outros homens reagem. Ela começa a passar a última conversa de vocês. Ela começa a verificar o telemóvel com mais frequência. Começa a questionar-se: será que ele está a falar com outra pessoa? Será que disse alguma coisa de errado? Por que é que ele não está a tentar conquistar-me? E é nesse momento que as emoções dela despertam, porque criou um contraste. Diferenciaste-te da multidão de homens que se atiram para cima dela como amostras grátis. Já não é apenas mais um tipo a tentar impressionar. É um homem com uma vida, um rumo e uma autoestima que não se desmorona quando ela não está disponível. Esta é a parte que as mulheres raramente dizem em voz alta, mas é verdade. Quando um homem não corre atrás, sente-se mais valorizado, não porque ele seja grosseiro, não porque seja manipulador, mas porque demonstra algo raro: autocontrolo. E autocontrolo é sinônimo de força. Agora, deixem-me ser claro: não correr atrás não significa ignorá-la. Não significa agir como se ela não existisse. Significa que deixa de perseguir por medo. Deixa de tentar prendê-la. Deixa de fazer dela o centro da sua vida quando ela não merece esse papel. Torna-se presente quando está com ela e tranquilo quando não está. E este equilíbrio faz algo poderoso. Dá-lhe espaço para sentir. Quando deixa de correr atrás dela da forma certa, a primeira coisa que cria é espaço. E o espaço não é vazio. Espaço é pressão. É no espaço que a mente dela se agita. Porque quando já não está constantemente disponível, o cérebro dela precisa de fazer o que odeia e adora ao mesmo tempo, precisa de interpretar.
A maioria dos homens não se apercebe que o investimento emocional da mulher não é construído pela sua presença constante. É construído nos momentos depois de partir, nos momentos em que está sozinha com os seus pensamentos. É aí que o apego cresce. É aí que surge a curiosidade. É aí que ela decide se você importa. Correr atrás dela elimina esse espaço. Preenche consigo cada momento de silêncio. Você responde instantaneamente. Manda mensagem de novo, dá notícias, mantém a interação viva, mesmo quando não há nada a dizer. E pensa que está a construir uma ligação, mas o que está realmente a fazer é impedir que a mente dela sinta a sua falta. Uma mulher não sente falta daquilo de que nunca tem a possibilidade de sentir ausência. E a ausência, na dose certa, é combustível emocional. É por isso que alguns homens estão sempre na mente dela, mesmo quando não estão a tentar. Não é porque são mágicos, é porque eles compreendem uma coisa: se estiver sempre disponível, torna-se previsível. Se é previsível, torna-se mentalmente invisível. O cérebro dela não precisa de se esforçar para te compreender. Não precisa de estar a pensar. E aquilo que o cérebro não precisa de se esforçar para compreender não gera obsessão. Existe um conceito em psicologia chamado ciclo inacabado. Quando algo parece não resolvido, a mente repete-o. Ela continua a voltar a ele até encontrar um desfecho. É por isso que pode esquecer 10 conversas aborrecidas, mas não consegue esquecer um momento que lhe pareceu emocionalmente incompleto. Quando deixa de correr atrás dela, cria um ciclo inacabado. Não por ser confuso, mas por não dar demasiadas explicações e não se envolver demasiado muito cedo. Deixa espaço, e é neste espaço que ela começa a preencher-te com a sua imaginação. Começa a fazer-se perguntas que a fazem pensar em si sem que faça nada. Por que é que ele não me está a ligar sem parar como os outros rapazes? Por que é que ele parece calmo? Por que é que parece que ele não está a tentar conquistar-me? Ele é emocionalmente forte? Ele está habituado a ser escolhido? Ele está a falar com outra pessoa? Eu ficaria bem se ele estivesse? Esta última pergunta é a que a apanha de surpresa, porque a obriga a confrontar se realmente se preocupa. Ora, é aqui que os homens erram. Ouvem isso e pensam que o objetivo é deixá-la ansiosa. Então, começam a jogar joguinhos, desaparecem durante 3 dias e regressam com um olá seco. Agem com frieza, retêm o afeto como um castigo, tentam ativar a insegurança dela. Não é isso que cria obsessão, isso cria desconfiança. Uma mulher pensa num homem sem parar quando este cria uma combinação de duas coisas: segurança emocional e desafio emocional. A segurança fala sentir que pode confiar em si. Desafio fala sentir que precisa de conquistá-lo. Não te perseguir como uma pessoa desesperada. Conquistá-la como uma pessoa valiosa. Há uma diferença. Se eliminar a segurança, ela não ficará obcecada de uma forma amorosa. Ela ficará obcecada de uma forma estressada. Ela distanciar-se-á ou entrará em jogos tóxicos. Não é esse o objetivo. O objetivo é criar uma tensão calma, não um caos emocional. Então, como se cria essa tensão calma? Seja consistente, mas não a persiga em excesso. Responda, mas não se esforce demasiado. Mostre interesse, mas não a idolatre. Faça planos, mas não implore pelo tempo dela. Conduza a sua vida e convide-a a participar nela, em vez de construir a sua vida em torno da sua atenção. E quando o faz, o cérebro dela começa a segui-lo. Ela começa a reparar mais em ti. Ela começa a procurar os seus padrões. Ela começa a pensar no futuro. Ela começa a imaginar onde isso pode levar. Porque já não é um homem a tentar ser escolhido. É um homem que decide o que quer escolher. Há um momento na psicologia feminina em que se deixa de correr atrás dela. É subtil, mas é um ponto de viragem. É o momento em que ela percebe que não te consegue controlar. Não te controlar como se fosses um robô. Controlá-lo emocionalmente. Controlar o seu humor com as respostas dela. Controlar a sua confiança com a atenção dela. Controlar a sua autoestima com a validação da mesma. E quando uma mulher percebe que o seu comportamento não te destabiliza, algo de poderoso se acende na sua mente: o respeito.
Muitos homens não gostam de ouvir esta palavra nas relações, porque querem amor, querem afeto, querem proximidade, mas o respeito é a base que torna tudo isto estável. Sem ele, torna-se entretenimento, uma opção temporária, um homem de quem ela gosta, mas que não leva a sério. Correr atrás é a forma mais rápida de perder o respeito, porque comunica uma coisa: a minha estabilidade emocional depende de ti. Mesmo que seja um bom homem, mesmo que as suas intenções sejam puras. Se ela percepciona dependência, começa a sentir-se como a líder emocional, e a maioria das mulheres não quer ser a líder numa relação amorosa. Querem sentir que o homem com quem estão é suficientemente centrado para manter o controlo. E controlo não significa ser controlador. Significa ter uma identidade estável e limites definidos. Quando não corre atrás, envia uma mensagem diferente. Você diz-lhe: eu gosto de ti, mas não me vou perder por ti. E esta mensagem desencadeia uma resposta psicológica profunda, porque dá a entender que tem padrões, implica que tem opções, implica que está habituado a ser valorizado, não a implorar por valor. Agora a mente dela começa a prestar atenção de forma diferente. Em vez de pensar, ele está a tentar conquistar-me, ela começa a pensar, será que ele me pertence? Esta mudança é importante, porque o cérebro feminino está programado para responder ao valor social. As mulheres não escolhem apenas com base na atração, escolhem com base no que o comportamento de um homem sinaliza sobre a sua posição no mundo. Quando se corre atrás, isso sinaliza escassez. Quando está calmo, isso sinaliza abundância, não necessariamente abundância de mulheres. Abundância de si mesmo, e um homem que tem abundância de si mesmo torna-se perigoso no bom sentido. Ele não é facilmente manipulável por mudanças de humor. Não se abala com respostas lentas. Ele não se deixa confundir por sinais contraditórios. Não tenta interpretar cada detalhe como se a sua vida dependesse disso. Ele é estável. E estabilidade é poder. Eis o que acontece na mente dela quando percebe que não se deixa abalar facilmente. Ela testa, por vezes conscientemente, por vezes inconscientemente. Ela pode demorar a responder, ela pode agir de forma um pouco distante, ela pode publicar algo que pareça ser para chamar a sua atenção, ela pode dar-lhe um pouco de oscilação de energia, só para ver se entra em pânico. A maioria dos homens falha aqui porque reage imediatamente. Eles ficam emotivos, começam a enviar mensagens longas, começam a interrogar, começam a tentar consertar a situação, começam a correr atrás com mais afinco. Mas o homem que não corre atrás dela mantém a calma. Ele não a castiga, ele não se torna grosseiro, simplesmente não se deixa levar pela confusão. Mantém-se respeitoso, consistente e focado na própria vida. E quando ela se apercebe disso, a atração por si aumenta, porque sente algo raro: liderança emocional. É aqui que as mulheres começam a pensar mais em si, porque ela não consegue prever o seu comportamento da mesma forma que prevê o dos outros homens. Não porque seja inconsistente, mas porque não é programável. Não se deixa manipular facilmente. Não se deixa levar só porque ela recuou. Então, ela começa a perguntar-se: que tipo de homem é este? E esta questão alimenta a obsessão, porque a maioria das mulheres está habituada a homens cujas emoções são fáceis de ler, fáceis de influenciar, fáceis de controlar. Um homem que se mantém firme obriga-a a olhar para dentro de si, a força a confrontar o próprio comportamento, a força a decidir se quer aproximar-se ou afastar-se. E se ela gosta de si, começa a aproximar-se. Ela começa a tomar mais a iniciativa, começa a ser mais carinhosa, começa a preocupar-se consigo, começa a tentar garantir o seu lugar na sua vida, porque sente que não vai aceitar qualquer coisa. Esta é a essência da questão. As mulheres valorizam o que tem padrões. A maioria dos homens pensa que existem apenas dois modos de namorar. O primeiro modo é a perseguição, mensagens constantes, esforço constante, provas constantes. O segundo modo é a frieza, desaparecer, ignorar, agir como se não se importasse. E como não sabem encontrar o equilíbrio, oscilam entre os dois.
Mas os homens em quem as mulheres pensam sem parar não fazem nenhum dos dois. Mantêm-se carinhosos, mas não carentes. Mantêm-se presentes, mas não disponíveis a qualquer momento. Mantêm-se interessados, mas não se abandonam. Esse equilíbrio é raro, e a raridade cria valor. A verdade é que não precisa de correr atrás dela para a manter. Só precisa de criar um ambiente emocional onde ela se sinta segura consigo, mas ainda assim precise de merecer o acesso a si. A segurança é o que a faz relaxar. Merecer é o que a faz investir. Quando combina estes dois elementos, torna-se inesquecível. Vamos analisar o que significa ser carinhoso, mas não carente. Significa que, quando envia mensagens, envia-as com propósito. Não está a enviar 5 mensagens só para manter o seu nome no ecrã dela. Não está a verificar se ela ainda está online. Não está a falar como um homem com medo que ela desapareça. Está a comunicar como um homem que se sente valorizado. Assim, as suas mensagens são calmas, claras, naturais. Se ela demorar a responder, não a castiga. Não envia mensagens passivo-agressivas. Não publica mensagens provocativas. Não começa a agir como se fosse superior. Simplesmente continua a sua vida, porque a sua vida é plena e não precisa da resposta dela para se sentir bem. Ora, aqui é onde a bondade importa. Quando ela responder, não responde como um robô. Responde como um homem. Mantenha a vibe positiva. Você demonstra interesse. Pergunta algo significativo. Você fala sentir-se vista, mas não se transforma numa máquina de chamar a atenção. Não corre atrás da conversa. Deixa a conversa acontecer. A demonstração de afeto significa também não desaparecer após a intimidade. Alguns homens deixam de correr atrás e, sem querer, tornam-se emocionalmente indisponíveis. Pensam que a distância é sinônimo de valor, mas a indisponibilidade emocional não cria uma obsessão saudável, cria confusão, e a confusão gera ressentimento com o tempo. O objetivo não é confundi-la. O objetivo é ser constante o suficiente para que ela confie em si, mas ao mesmo tempo ocupado o suficiente para que ela o respeite. É aqui que entram os limites. Um homem que não corre atrás estabelece limites com o seu tempo, a sua energia e a sua atenção. Se ela o quer ver em cima da hora e já tem planos, não cancela a sua vida só porque ela lhe piscou o olho. Pode dizer calmamente: estou ocupado esta noite, mas estou livre na sexta-feira. Esta frase diz tudo a ela. Diz que tem uma vida, diz que está interessado, diz que não está desesperado. E esta combinação fala pensar, porque é diferente do que ela está habituada. Agora vamos falar da maior armadilha em que os homens caem quando deixam de correr atrás. Fazem-no com raiva. Deixam de correr atrás como uma reação. Pensam: está bem, não lhe vou mandar mensagem, que ela sofra. Esta energia é amarga e as mulheres sentem essa amargura, mesmo que não diga nada. A energia certa é a aceitação calma. Eu gosto dela, mas não vou forçar a questão. Esta energia é poderosa porque não vem do ego, vem do amor próprio. E o amor próprio é magnético. É por isso que precisa de ter algo a acontecer na sua vida, porque se não correr atrás dela, mas também não tiver mais nada, vai acabar por olhar para o telemóvel de qualquer maneira. Ainda se vai sentir ansioso, ainda vai querer entrar em contato só para acalmar os nervos. Não correr atrás só funciona quando a sua vida tem movimento. Quando a sua vida tem movimento, a sua atenção torna-se valiosa. Ela torna-se seletiva, e as mulheres ficam naturalmente curiosas sobre o que não tem completamente. Quando não a persegue e o faz com calma e confiança em vez de amargura, começa a acontecer algo dentro dela que ela talvez nem admita a si própria. Ela começa a sentir a sua falta. E sentir a sua falta não é apenas não tenho notícias dele. Sentir a sua falta é a mente dela a regressar repetidamente à experiência emocional que lhe proporcionou. Essa é a chave. As mulheres não se apegam aos homens por causa das suas palavras. Agarram-se à forma como se sentiram perto dele e à forma como ele as fez sentir em relação a si próprias. Se a sua presença era constante, se a sua energia era segura, se a sua atenção era intencional, então, quando se afasta,
O cérebro dela interpreta isso como uma mudança no ambiente. Ele apercebe-se da ausência, compara, repassa a cena. A princípio, ela tenta manter a normalidade. Diz a si própria que está bem, pode até agir como se não se importasse, mas a mente dela começa a fazer o que as mentes sempre fazem quando algo valioso se torna incerto, começa a verificar. Ela verifica o telemóvel um pouco mais, relê mensagens antigas. Ela pensa na última vez que se riram juntos. Ela passa em revista algo que disseste, não por ser poético, mas porque teve um impacto profundo. Fez com que se sentisse vista, fez com que se sentisse respeitada, fez com que ela sentisse que não estava a tentar tirar-lhe nada, mas simplesmente a oferecer uma experiência, e agora essa experiência já não está disponível. Então a mente dela começa a tentar recuperá-la. É aqui que a maioria dos homens erra novamente. Percebem que ela está a sentir falta deles e precipitam-se. Inundam-na com atenção. Falam demais. Explicam demais. Tentam controlar a situação precisamente quando a atração psicológica começa a surgir. Mas a atração precisa de espaço para se desenvolver. Se sufoca esse espaço, sufoca o crescimento. Quando começa a sentir a sua falta, começa também a racionalizar. Ela coloca-se a si própria perguntas como: por que é que estou a pensar nele? E o próprio ato de fazer esta pergunta gera mais pensamentos, porque agora o cérebro dela está a tentar resolver um puzzle. O puzzle não é: será que ele gosta de mim? O puzzle passa a ser: por que é que ele parece diferente? Ela compara-o a outros homens, compara a sua calma com a urgência deles, compara os seus limites com a ansiedade excessiva deles, compara como se sente perto de si com como se sente perto deles. Com outros homens, pode sentir-se perseguida, pressionada, entretida ou sobrecarregada. Consigo, ela sente-se segura e valorizada, mas ainda intrigada. Esta é uma combinação perigosa, porque desencadeia tanto a segurança emocional como a curiosidade emocional ao mesmo tempo. E uma vez que a curiosidade de uma mulher se torna emocionalmente ligada, torna-se difícil desligá-la. Ela pode começar a tomar mais a iniciativa sem se aperceber, pode encontrar pequenos motivos para lhe enviar mensagens, pode gostar das suas postagens, pode acidentalmente mencionar algo que já falaram antes. Ela está a testar os limites, não para fazer jogos, mas para ver se ainda é o mesmo homem estável que ela considerava antes. E se responder com essa mesma energia centrada, sem agir como se estivesse desesperado por atenção, a atração dela intensifica-se, porque agora ela vê consistência. Ela percebe que a sua confiança não é fingida. É você mesmo. É aqui que a mudança se torna permanente, porque a mente dela começa a associá-lo à estabilidade emocional, e as mulheres não encontram estabilidade emocional com frequência. Elas encontram charme, encontram entusiasmo, encontram atenção. Mas a estabilidade, aliada ao afeto, é rara. E a raridade torna-se memorável. Depois ela pensa em si no trabalho, ela pensa em si tarde da noite, ela pensa em si quando está perto de outros homens, porque a comparação acontece automaticamente. E essa é a verdadeira razão pela qual não correr atrás funciona. Isto obriga-a a fazer o que correr impede, obriga-a a experimentar o seu próprio desejo. Correr atrás tenta fabricar o desejo. Não correr atrás permite que o desejo se revele. E é esse o objetivo de tudo isto. Não é manipulá-la para que goste de si. É deixar de diminuir o seu valor através de uma insistência excessiva. É agir como um homem que sabe que vale a pena ser escolhido. Porque o homem que encontra a paz, mesmo sem ser o centro das atenções, é o homem em quem uma mulher não consegue parar de pensar.